importante dizer que a estratégia de otimização de dose, ela começa pelo princípio da justificação. Somente um exame deve ser realizado usando técnicas radioativas ou que usam raio-x após a justificativa daquele exame. Então é preciso um parecer de um médico de que diga que aquele exame, o resultado dele, vai trazer um benefício para o tratamento clínico. Então, primeiro, nós precisamos justificar. Uma vez justificado, eu preciso garantir a otimização. O que significa isso? Eu preciso garantir que aquela imagem vai ser feita com a menor dose possível, que a imagem vai ter qualidade suficiente que possa me fornecer uma resolução, possa fornecer detalhes importantes para o diagnóstico, para que o índice de rejeição seja o menor possível. E para isso eu preciso primeiro ter garantia que os equipamentos estejam funcionando bem, preciso ter que os parâmetros de irradiação tenham sido bem escolhidos pelo técnico e preciso garantir o conhecimento do médico de poder avaliar aquela imagem. Então é um conjunto que tem que trabalhar harmônico para que a gente possa atingir o objetivo final, que é o benefício do uso da radiação com o menor malefício. A mamografia é muito importante, porque é o único exame que nós fazemos em pacientes assintomáticas. Nós obrigamos todas as mulheres acima de 40 a fazerem uma imagem radiográfica por ano, independente dela apresentar algum sinal, como um meio de reduzir o risco de câncer. Então, você precisa ter otimizado. Num dos hospitais em particular, onde nós entramos e começamos a fazer a avaliação do equipamento e ajustar os parâmetros que estavam incorretos, nós conseguimos uma redução do rejeito, ou seja, de repetições, da ordem de 70%. As doses diminuíram em 40%. Então, isso foi a custa do quê? Primeiro, garantir que a tensão do equipamento estava adequada, que o sistema automático de exposição estava adequado, treinamento dos técnicos, treinamento dos médicos e, no caso particular desse hospital, era com filme convencional, ajustes no sistema de processamento. Em outros hospitais que trabalhamos, que tinham sistema digital, a gente observou que, apesar do sistema digital ter sido introduzido para reduzir a dose, não ocorria isso. Nós tínhamos, ao contrário, um aumento. E por que desse aumento? Porque no sistema digital, o técnico não consegue perceber quando ele dá uma dose excessiva, ou seja, a imagem ela não escurece ou fica clara. Ele sempre obtém uma imagem de boa qualidade. E esse é o problema, como a imagem sempre tem uma boa qualidade, ele não percebe, como no caso do filme, que foi sobreexposto ou subexposto. Então tivemos que fazer treinamentos e ajustes para que pudessem os técnicos entender que deveriam, também no sistema digital, ajustarem para que se tenha uma boa imagem com menor dose. Essa preocupação surgiu a partir de algumas identificações que ocorreram em tomografia, alguns acidentes nos Estados Unidos em que alguns pacientes foram sobreexpostos, e a tomografia ela é uma das responsáveis pelo aumento das doses nos pacientes, e também em procedimentos intervencionistas. Então, se verificou que pode ocorrer efeito determinístico, ou seja, pele que fica mais avermelhada, fissuras. Então, diante dessa situação, se percebeu que tinha que se tomar uma atitude. E qual é a atitude? Primeiro, verificar se os equipamentos estavam adequados. E foi aí que surgiu todo o programa de controle de qualidade, que é para você verificar se aquela voltagem que você acha que ajustou, realmente o equipamento está lidando, se a filtração está adequada, se a colimação está adequada e assim por diante. Depois foi investir nos médicos e nos técnicos para entenderem o que esses parâmetros fazem diferença. Olha, na verdade, pequenas ações fazem diferença. Nós temos um projeto agora em Recife, na área de intervencionismo, e em parceria com a Siemens, o pessoal da Siemens técnico ajustou os parâmetros de radiação. Então, ajustou a largura do pulso de fluoroscopia, a quilovoltagem, a corrente, e aumentou a quilovoltagem, diminuiu a corrente, o ruído da imagem aumentou,
Mas o que é mais importante? Para a aplicação intervencionista que o médico precisava, que é só passar um stent, não afetava a imagem. Então, nós conseguimos reduzir em 80% a dose, mantendo a imagem que o médico precisava para aquele procedimento. Então, é fundamental essa parceria médico, fabricante, físico, técnico, para poder otimizar, porque depois que ocorre o dano, você não pode retornar, infelizmente não. Os técnicos, a primeira mensagem é que eles tenham comprometimento com o seu trabalho. Comprometimento de entender de que o resultado final de uma imagem depende deles. Depende da qualidade com que eles vão executar o seu serviço e, portanto, dos parâmetros que eles vão ajustar. Dos responsáveis de proteção radiológica, que eles têm que dar um treinamento e capacitação e desmistificar junto aos técnicos o que está ocorrendo, porque muitas vezes as pessoas têm receio. Eu me lembro de um caso que eu contei numa aula, que me foi contado pelo dentista que estava na aula, de que ele tinha tanto medo da radiação que ele colocava o filme na boca do paciente e saía correndo para poder disparar. E que um dia, quando ele fez isso, olhou para trás, estava o paciente. Aí ele virou: o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: doutor, se o senhor corre, eu vou ficar. Então, esse lado do profissional, ele tem que estar consciente do que está fazendo, de que há risco, mas o que eu tenho é que me proteger. E que o uso de um filme ou de um dosímetro, ele não é uma blindagem, ele não está me protegendo. Proteger é eu executar as minhas ações dentro de uma blindagem adequada, com os parâmetros adequados, de modo que eu não tenha risco. E o uso de um dosímetro individual é para me monitorar, para garantir que aquele procedimento que eu estou fazendo realmente está me levando a um trabalho seguro.